Olha, gente, vamos falar de saúde. Na entrevista de hoje, a gente vai falar sobre a quantidade de sal e açúcar que você coloca aí no dia a dia para preparar os alimentos. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é a nutricionista Tuane Varela. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Tuane. Bom dia, obrigada. Então, Tuane, como o sal em excesso age no nosso organismo? O que pode causar aí de prejuízo para a gente? O sal, se consumido em excesso, ele pode causar uma retenção de líquidos e aí isso pode originar uma pressão alta, e doenças cardiovasculares, acidente cerebral vascular, né, que é o AVC, e também outros problemas, cálculo renal também, tem muita gente que acaba tendo causado pelo excesso de sal. E isso durante um longo período de consumo, durante a nossa vida, por exemplo, ou não é necessário que seja assim? Não, isso pode ser desencadeado, por exemplo, do nada começou a comer muito sal, muita comida, porque a gente vai começando a precisar mais de sal, a gente vai perdendo o paladar quando consome muito sal e aí vai precisando cada vez mais de sal. E aí, talvez em alguns meses já pode começar nisso, assim. E tem gente que come muitas vezes que almoça ou janta com o saleiro do lado mesmo. Sim, assim, né? Além do sal para preparar, colocando. põe em cima da comida. É um perigo? Sim. É um perigo. Inchaço nos pés tem a ver com o consumo exagerado de sal? Sim, essa retenção de líquidos a gente geralmente vê pelo inchaço nos pés, nos braços, né? Esse edema é muitas vezes causado pelo sódio, pelo sal, pelos alimentos industrializados, né? E tudo que é embutido, por exemplo, Sim. Os alimentos, né, para a gente fazer essa diferença dos alimentos que têm mais sal, embutidos são os campeões. Sim, porque eles vão colocar muito sal para conservar, para potencializar o sabor do alimento, então a indústria usa muito alimentos congelados, essas pizzas, lasanha, salgadinho, bolacha, embutidos, assim, presunto, mortadela, isso tudo tem muito sal. E é o que está mais presente na alimentação. Né? E evitar, a dica é evitar. Evitar o excesso, né? Tentar usar o mínimo possível já na comida, né? Evitar esses alimentos industrializados, olhar o rótulo, ver o percentual de sódio que tem naquele alimento. Tem alguns que passam do que a gente pode consumir no dia. E quais são as tuas dicas para o pessoal diminuir o sal, então? Tem os temperos, acho que naturais, aí são o melhor caminho. Tirar aquele sal de cima da mesa, né? Deixar só para a hora do preparo mesmo. E usar temperos, pode usar manjericão, hortelã, alecrim. Fazer o sal de ervas, existe um salzinho que a gente pode misturar o sal refinado ali, o sal branco, com orégano, alecrim, manjericão, ele vai ser um sal mais temperado, aí tu vai usar menos sal. E né? que dá um sabor muito mais especial. Sim. Também, né? Aí a gente vai começando a aprender de novo o paladar para esses temperos. Né? E a gente vê hoje muitos tipos de sal, né? Sal rosa, aquele monte aí de sal que tem no mercado. Faz diferença mesmo? Ou na realidade, no fim das contas, é tudo sal e aí Sim. causa, né, em excesso, como você falou, claro, prejuízo à saúde? O sal rosa, ele tem sódio, tem menos do que o outro sal, né? O sal marinho também tem algumas qualidades, mas todos eles vão ter esse sódio, e o sódio já tem nos alimentos, então a gente tem que cuidar mais com a quantidade. Vai ter algum benefício a mais, mas ainda é sal e tem que ter esse controle. Tem que ter esse controle. Vamos falar de açúcar agora? Açúcar é uma coisa que o doce ele causa dependência, né, Tuane? Como o sal também causa, o açúcar causa bastante. Tem gente que acaba tendo esses vícios, né? Então tem que consumir todos os dias refrigerante, causa muito vício. Então é difícil a gente falar cortar totalmente. O ideal é tentar diminuindo, porque causa uma dependência bem grande. E que doenças pode causar ao longo da vida e consumindo em excesso? O açúcar em excesso no sangue pode causar diabetes e todas as comorbidades causadas pela diabetes, né? Doenças renais, neuropatias, obesidade, dor de cabeça. Tem muita gente que tem dor de cabeça e não associa a quantidade de açúcar que tem nessa dieta. Nossa! Acne, tem muita gente que também tem acne e não associa que está consumindo muito açúcar. Celulite. Celulite é algo que, assim, uma melhor coisa para diminuir celulite é cortar o açúcar, né? Não precisa, talvez, cortar totalmente para quem é dependente, o ideal é tentar diminuindo para ir se acostumando com essa retirada, né? Essa abstinência que vai ser. E muita gente coloca açúcar por questão de costume, assim, no suco, por exemplo. Suco de fruta, gente, não precisa de açúcar, porque acaba tirando, parece que o gosto da própria fruta, né, Tuane? E a fruta já tem a frutose, né? Então, tem sucos que já são doces. É porque esse paladar das pessoas, quanto mais consome açúcar, vai precisando de mais doce, né? O pessoal já está acostumado, é um costume, assim, né? É que nem o café. O café é o que colocar um tanto. E aí vai precisando colocar mais. E o ideal para tirar é a mesma coisa. Vai tirando gradativamente a quantidade de açúcar. Uma vez na semana, tira uma pitadinha. Na outra semana, sem perceber, tu já está diminuindo
aos poucos você acostuma, teu paladar vai voltar para sentir o gosto do café, sentir o gosto da fruta. Faz diferença sim, né? Agora a quantidade tanto de sal quanto de açúcar que a gente pode consumir, que seria o ideal, assim, num dia? Sim. Bom, a de sal é 2 gramas ao dia. Muito pouco. Sim, acaba tendo 5 gramas do sódio, então alguns alimentos vão ter sódio, mas isso é muito pouco, porque um macarrão instantâneo é 200% do que a gente pode consumir de sal no dia. Nossa, gente, prestaram atenção naquela questão de fazer a coisa rápida, 200% a mais do que a gente pode consumir. Sim, um pacotinho assim do tempero. Caldos, temperos prontos, esses também são muito sódio, né? Então passa longe, o brasileiro consome 12 gramas, uma média de 12 gramas de sódio ao dia. Muito além. E a recomendação é 2, né? Gente. E o açúcar, a recomendação é 25 gramas de açúcar ao dia, e isso contando com os alimentos já, né? Mas tem, é claro, muda a idade, o sexo, a atividade física, mas é nessa média. Para ter uma noção, uma lata de refrigerante tem quase 40 gramas, então passa do que a gente pode consumir no dia pelo dobro. Né? Vamos tentar cuidar, né, o pessoal aí de casa, essas medidas simples aí no dia a dia que podem fazer toda a diferença. Para a gente encerrar, a gente falou dos tipos de sal. Tipos de açúcar também fazem a diferença? Demerara, aí tem também uma infinidade, né, de açúcares aí. Tem açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar mascavo, mel, mas assim, também são açúcar, né? Tem que cuidar com a quantidade, porque em excesso vai fazer tão mal quanto. E tem que cuidar também com os alimentos que a gente compra escrito 0 açúcar, mas no rótulo a gente vai olhar atrás e usam maltodextrina, dextrose, xarope, e isso é tão prejudicial quanto o açúcar e a gente fica naquela ideia de que está fazendo uma troca boa. Né? Acho que tá bonito ali, 0 açúcar tá consumindo, mas na verdade não é bem isso, né? Então a gente já falou também aqui no Santa Catarina no Ar sobre a questão de ler os rótulos, a importância disso para garantir uma alimentação segura e saudável. Muito obrigada pelas dicas bem importantes. Menos sal e menos açúcar a partir de hoje, hein, gente? Para garantir essa saúde da família também. Bom dia. Bom dia.